Louvado seja Deus, paz do Senhor para a amada igreja, amém? Irmãos, nessa noite nós estamos mais uma vez na presença do Senhor Jesus Cristo, neste primeiro culto do ano, né? E nós estamos aqui para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós estamos aqui iniciando o ano de 2023. Ontem foi 2022, hoje é 2023, né? 1º de janeiro. E, geralmente, nós criamos expectativas, né? Assim, nós não queremos que algo ou coisas do ano passado que não foram bons se repitam agora em 2023. Então, nós criamos expectativas. E, portanto, nós queremos que algo novo aconteça em nossas vidas. Mas a questão mais fundamental é o que nós preparamos para 2023. Quais os projetos que nós elaboramos em 2022 para 2023? Quais os planos que nós elaboramos em 2022 para 2023? O que nós temos anotado para ser colocado em prática este ano? Ou será também no improviso? O improviso não funciona. Tudo deve ser planejado. E as grandes empresas trabalham com metas. Metas são previamente calculadas, estudadas, elaboradas, depois discutidas e depois coloca-se em prática. Então, tem-se um foco, tem-se metas a ser batidas. Assim também, irmãos, é a vida do crente. Falaremos sobre isso durante esta mensagem, nesta noite. Assentado mesmo como os irmãos estão, no livro de Mateus, no capítulo 24, tem um versículo que fala assim: não vejo tudo isto, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse versículo parece um tanto interessante para um dia como este de hoje. Mas a mensagem que eu quero trazer para os irmãos é uma mensagem de conteúdo reflexivo, tá? Reflexivo, para que nós, então, possamos pensar e repensar como nós estamos, para onde nós estamos indo e como nós estamos indo. Então, veja bem, são 3 coisas importantes. Como que eu estou, para onde eu estou indo e como eu estou indo. É importante pensar sobre isso, tá? E aqui o versículo, Jesus ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagine se você constrói uma casa, um cara diz que comprou um apartamento, vai morar no apartamento este ano, não é isso? Isso é bênção de Deus na vida do irmão e da sua esposa, não é isso? Imagina se tomar o irmão Carlos como exemplo, tá, irmão Carlos? Vamos como exemplo, permita-me isso, tá? Imagina se o irmão leva algum dos irmãos lá no seu apartamento e diz, olha que beleza que eu acabei de comprar. Alguém diz, pois é. Não vai ficar pedra sobre pedra. Como é que o irmão fica? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair. Não cria uma situação um pouco constrangedora isso? E o que ele espera? Mas que beleza de apartamento, irmão Carlos. Mas que beleza de apartamento. Que lugar bem localizado. Que Deus continue te abençoando nesse apartamento. E que prospere ainda mais. É isso que ele espera, né? Ouvir de quem ele levar lá e quem for à casa dele. É uma conquista muito importante. E aqui Jesus Cristo saindo do templo. Saindo do templo, ele foi interpelado pelos discípulos, né? Pelos discípulos. Ali, Jesus ia retirando-se do templo. E os seus discípulos, então, se aproximaram dele e mostraram, então, ali, falaram coisas sobre a estrutura daquele templo. Afinal de contas, que templo era aquele? Que templo era aquele templo? Não era um templo qualquer. Afinal, esse templo era o 3º templo em Jerusalém.
O primeiro templo foi construído por Salomão. Não é isso? Ele caiu, foi a ruína na época da invasão de Babilônia. Esse templo foi ao chão. O segundo templo, que foi construído, foi lá no período interbíblico, tempo de Zorobabel. Aquele período ali, ó, o templo de Zorobabel foi construído aquele tempo, antes do período interbíblico. Esse templo também veio ao chão, aí sim, lá no finalzinho do período interbíblico. E agora, esse outro templo, agora, construído por Herodes. E 40 anos construindo aquele templo. E as pedras imponentes, pedras gigantescas, não é isto? E como ficaria, como que estaria ao chão? Então Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso criou naqueles discípulos uma certa angústia. Como isso vai acontecer? Olha o tamanho dessas pedras, olha o tamanho desse templo, olha a imponência desse templo. Depois eles foram conversar com Jesus Cristo, perguntando para ele. Fizeram ali 3 perguntas. 3 perguntas. Senhor, quando que isso vai acontecer? Ou seja, quando é que esse templo vai ao chão? Primeira pergunta que fez para ele. Depois a segunda pergunta foi: que sinais, quais os sinais que haverá da tua vinda? Segunda pergunta. Terceira pergunta: quais os sinais que haverá sobre o fim dos tempos, ou o fim do mundo? Fizeram 3 perguntas para o Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram curiosos. Eles não tinham ideia de como isto iria acontecer. Mas, na verdade, o que Jesus estava se referindo era sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, que já havia profetizado sobre isto, tá? Havia falado sobre isto. Só que eles não estavam entendendo aquela situação. Aí sim, o que nós temos aqui? O ano passado, 2022, aconteceu tantas quantas coisas em nossas vidas. Muitas delas nós não queríamos que tivesse acontecido, mas aconteceu. E mundo afora, muita coisa aconteceu. Então nós pensamos, o ano que vem será um ano diferente. Vem aquilo que é mais importante, o planejamento. Como que eu vou me planejar para 2023? O que eu farei o ano que vem, para que não repita comigo isto que eu não gostei em 2022. Estabelece uma parceria na horizontal e na vertical. Na vertical, porque eu preciso buscar de Deus aquilo que Deus quer para mim agora, a respeito de mim em 2023. E na horizontal, como Deus pode me ajudar, que eu possa me conduzir entre as pessoas. Entre as pessoas. Nós estamos já há 3 anos lutando com uma grande dificuldade, que é essa pandemia, que ainda não acabou. Não se aquietem e não se acomodem, porque a mídia parou de falar. A mídia é conveniente. Viu? A mídia é conveniente. Quando interessa, ela fala. Quando não interessa, ela fica quieta. Ainda não acabou a pandemia. Ainda é um problema muito sério. Ainda está tendo muito problema para muita gente. Amenizou-se graças à vacina. Amenizou-se bastante. Mas ela ainda é perigosa. Ainda não acabou. Não acabou. Estima-se que haverá um surto muito forte ainda este ano. Então, ela não acabou. E nós estamos lutando nesse período, já há quase 3 anos, com essa grande dificuldade. Então, o que nós aprendemos com esta pandemia?
O que nós aprendemos? Fora as tragédias que aconteceu e que ainda está acontecendo, a questão é, o que você, o que nós aprendemos com isto que aconteceu e que ainda está acontecendo? Quais as lições de vida eu estou trazendo para mim de aprendizado com tudo isso que aconteceu? Quando você olha o mundo afora, milhões de pessoas morreram. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Todos nós corremos riscos. Deus nos poupou. Alguns foram contaminados, parece que lá em casa foi eu e o Felipe não foi contaminado. Só nós dois. Eu acho, né? Comprovadamente, eu acho que só nós dois não fomos contaminados. Mas quem foi contaminado, tanto os meus outros 2 filhos, que moram em Divinópolis, e o Marquinhos, que mora em Betim, e a Iraci, foram sintomas leves. Sintomas leves. A minha nora também, a Rafaela, foi contaminada, foi sintomas leves. A outra minha nora em Divinópolis foi contaminada, foi sintomas leves. Mas eu perdi amigos, pessoas que eu conheço do ministério, pastores que morreram com Covid. Aqui, dessa região, muita gente também sofreu e com sequelas importantes para o resto da vida. Olha para você, você está de pé. Você venceu mais essa pandemia. Isto é motivo para você glorificar a Deus ou não é motivo? Porque você também correu muito risco lá no seu trabalho, meu Magno. Não é isso? Correu risco. Para quem trabalha fora, correu risco. Quem fica em casa, o parente que sai quando volta, também correu muito risco. Mas Deus te preservou. Deus te preservou. Então, o que isso está trazendo para nós? E a questão é, se nós queremos algo este ano, como foi falado aqui pelo Felipe, e vocês testemunharam, isso tem que ser elaborado, projetado e colocado em prática. É colocado no papel metas e foco a ser alcançado. Como é que eu farei para alcançar isso que eu quero agora? Como eu vou evitar aquilo que me trouxe sofrimento? Eu sempre digo uma coisa importante, que todo dia é dia de recomeço. Todo dia é dia de recomeço. Não é porque não deu certo ontem, até ontem, que não dará certo a partir de hoje. Basta um gesto de atitude que tudo pode mudar. Muitas das vezes nós queremos que algo venha acontecer, mas eu não dou o primeiro passo. Eu não tenho a primeira iniciativa. Eu quero que alguém me impulsione, que alguém me estimule, que alguém me empurre. Eu não tenho iniciativa de dar o primeiro passo, mesmo desmotivado. Então, se nós queremos que algo novo venha acontecer, temos que dar o primeiro passo. Nem que seja arrastando, nem que seja ali no último limite da nossa força, mas temos que dar o primeiro passo. Quando nós temos essa iniciativa, certamente algo vai acontecer conosco. Aquele homem ali no caminho, ele ouviu falar que Jesus estava na região. Lembra desse homem? O que ele fez? Começou a gritar. O que foi que ele gritou? O que foi que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritou tanto que ele importunou todo mundo. Ele parou de gritar? Não parou. Era o dia da sua oportunidade. Ele não esperou que alguém o levasse até o Senhor Jesus Cristo. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Onde é que chegou a voz daquele homem? Lá nos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Chegou no ouvido do Senhor. Qual foi o resultado final? Ele foi curado. Mas por quê que ele gritou? Ele não nos colocou na condição de vítima. Ele não se deu a esse privilégio. Ele teve atitude. E o único instrumento que ele tinha naquele momento era gritar, usar a sua voz. A sua voz. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Olha o poder da voz. Pedi e dar-se-vos-á. O que você quer é que eu seja curado. É tudo que eu preciso é ser curado. Ele foi curado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas tem que ter projeto. Nada acontece por um acaso. Tem que ter foco. Tem que ter objetividade. Então, se nós queremos algo novo neste ano, temos que passar por este caminho. Certa vez, uma mulher muito conhecida, essa mensagem, ela, no meio daquela multidão, passando por ali, ela incapaz de chegar até o Senhor Jesus Cristo, já debilitada devido à enfermidade que ela enfrentava de muitos e muitos anos. E ela arriscou. É um quadro delicado, uma pessoa com uma hemorragia de 12 anos, isso é muito delicado. Mas ela não olhou para a sua situação. Ela teve um foco. O foco dela era quem? Jesus Cristo. Ela tinha que chegar até aquele homem, era a sua oportunidade, a única que ela tinha. É muito importante, irmãos, nós observarmos isto. Tem um corinho muito antigo na igreja, ele canta esse corinho aqui desde quando era menino na igreja. Vocês conhecem esse corinho? O anjo passou e você perdeu a bênção. O anjo passou e você perdeu a bênção. Por quê? Porque a nossa sorte, ela precisa ser abençoada por Deus. Todos nós temos sorte. E a sorte é um projeto divino na vida do homem e da mulher. Mas esta sorte precisa ser abençoada por Deus. Eu lembro que tem uns 6 anos mais ou menos, na sala de aula, ali em Betim, uma turma dos 40 alunos mais ou menos. Essa época agora é final de ano. Eu tinha uma aluna que estava ali estudando comigo, com muitos problemas, mas muitos problemas. E conversando comigo ali, ela lamentou a situação dela. Eu falei com ela, depois falei com toda a classe também. Gente, o final do ano está aí. As lojas estão com promoções. Estão com promoções. De carro, até casas, apartamentos. Você faz uma compra. Pega aquele, me chama aquele papelzinho ali. Pega aquela fichinha, aquele cupom, preenche, coloca na mão. Quem sabe seu nome sai? Ah, é muito difícil, pastor. Tenta. Tenta para ver o que acontece. E falei com a classe depois, todo mundo. Ô, gente, conversando com a irmã aqui, falei com ela, vou falar com vocês também. Vai ter agora, final do ano aí, as lojas vendendo, né, sorteando, distribuindo cupons. Coloca o cupom lá. Ela não tinha dinheiro para fazer compra. Não tinha dinheiro para fazer compra. Ela conseguiu R$100 emprestado e fez uma compra. Colocou o cupom lá na caixinha. E ganhou um carro. No seu carro, eu esqueci o nome do carro que ela ganhou. R$90 mil na época. Ela vendeu o carro, resolveu o problema dela. Está entendendo? Isso aconteceu lá em Betim. Uma conversa que nós tivemos. Muitas das vezes, o que você fala pode ser uma palavra profética. Sabia? Palavra profética. Quer dizer, eu dei para ela uma palavra profética. Ela custou acreditar, mas fez mesmo sem acreditar. E deu certo para ela. Pode? Aí, tá vendo? Ajudou, não ajudou? Então, irmão, atitude, oportunidades vêm. E se você não abraça aquela oportunidade, você vai perder a sua bênção. E um detalhe muito importante que nós entendemos,
dos nossos conceitos. Às vezes eu planejo uma coisa de uma forma, naquele conceito meu, e não é por aquele conceito que Deus vai me abençoar. Às vezes Deus usa pessoas e meios que vai contrariar os meus próprios conceitos, mas são o que Deus está usando para me abençoar. Eu tenho que entender isto. Aquela mulher não tinha a mínima condições de chegar até o Senhor Jesus Cristo. Não tinha a mínima condições. O risco que aquela mulher corria de ser pisoteada era muito grande. Mas ela superou a sua dificuldade. No meio daquela grande multidão, ela tocou no Senhor Jesus Cristo. Tocou no Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês, o que foi que aconteceu? O que Jesus disse? Alguém me... Como explica isto? No meio de uma grande multidão, alguém tocou em Jesus Cristo, ele sentiu ali que alguém o tocou diferente. Isso nos faz lembrar um fato que aconteceu com o Felipe. O Felipe ainda era criança ainda, não sei se você lembra disso. Nós estávamos numa festividade, parece que não sei aonde, não sei se foi de Rinópolis, onde é que foi. Em meio daquela multidão, ele acabou saindo de perto de mim e da Iraci e sumiu ali. Onde é que acha esse menino agora? No meio daquela turma toda. Eu vi lá uma mão assim, um lugar assim. Olha lá o Felipe lá. Só pela mão dele eu o conheci de longe. É que lá é o Felipe. E chegou na mente, era ele que estava lá. Ele era criança ainda. Criança ainda. Por quê? Eu sou pai, eu conheço meu filho. Você é mãe, você conhece seu filho. Está lá um dedo, é o dedo do meu filho, é o dedo da minha filha. É assim que Deus te conhece. Deus te conhece por um fio de cabelo seu, Deus te conhece. Se Deus te conhece por um fio de cabelo seu, tenha ousadia para chegar na presença de Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu não quero que aquilo de ruim, aquilo que até eu provoquei, eu estou arrependido daquilo. Eu quero recomeçar este ano. Eu quero algo novo para mim este ano. Por isso, irmãos, é importante estabelecer esses projetos. E por isso é importante entender que todo dia e todo momento é hora de você recomeçar. Isso é importante. Enquanto nós estamos de pé, estamos sempre tendo oportunidades. Mas não está dando certo, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Mas eu tenho feito há tantos anos, não está dando certo, continue tentando. Não desista. Eu vi uma reportagem essa semana, deixou bastante interessante, achei bastante interessante. Na minha área, eu sou obrigado a buscar assuntos e determinadas coisas, até para levar para os meus alunos. Uma senhora de 90 anos, até comentei com ele assim. Aos 17 anos, essa senhora estava planejando fazer faculdade, e ela casou-se, então não pôde fazer mais, colocar os seus projetos em ação. Casando, veio os filhos, e muitos filhos, não pôde mais. Passou-se os anos, passou-se o tempo, e depois que os filhos casaram, vieram os netos, chegaram os bisnetos, e aquele sonho dela de fazer a faculdade que ela queria fazer, estava ali dentro. Ela nunca desistiu daquilo dali. Mas faltava ali oportunidades. E os filhos dela tornaram-se pessoas, advogados, doutores, promotores, tantas coisas quantas. Pessoas muito bem-sucedidas, que ela educou e formou todos os filhos. Mas ela mesma não tinha alcançado o que ela gostaria de alcançar. E agora, aos 90 anos, ela formou doutora numa área importante na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Aos 90 anos. Tarde? Não. Nunca que é tarde. Estão entendendo? Nunca que é tarde. É um exemplo. Vai exercer a função? Não sei. Nunca é tarde. Está vivo? Está de pé? Está podendo andar? Então faça.
faça. Eu sempre falo que o crente nunca pode sair da escola. Não pode, gente. O crente nunca pode sair da escola. Tem que estudar sempre. Estudar sempre. E nesse caso aqui, olha o que está acontecendo. Essa senhora, ela conseguiu formar aos 90 anos. Aos 90 anos formou-se doutora, um assunto muito importante. E tantos exemplos eu poderia citar sobre isto, sobre projetos. Projetos. Na área de família, quantas famílias destruídas nós temos? Uma coisa que nos preocupa bastante hoje em dia, eu tenho lidado muito com isso, muito de perto, é a destruição das famílias cristãs. Destruição das famílias cristãs. E a questão é, se você tem projeto para a sua família, se você tem projeto com o seu esposo, projeto com a sua esposa, projeto com seus filhos, recomece. Recomece. Mas não deu certo, tente de novo. Eu já fiz de tudo, faça mais um pouco. Porque se você desistir, sua família vai para o ralo. É isso que o adversário quer. Ela vai se perder. E muitas das vezes é preciso que alguém salve a sua casa. Não espere pelo seu marido, faça você. Não espere pela sua esposa, faça você. Não espere pelo seu pai, pela sua mãe, faça você. Tem que ter atitude, tem que ter iniciativa. Mas fulano não responde, não importa, continue fazendo. Eu sempre trato um assunto importante de sala de aula, a culpa de Adão. A culpa de Adão, quando eu trouxe esse assunto de sala de aula, foi uma coisa interessante, né? Porque as pessoas não tinham domínio sobre isso. Quem que foi isso, Adão? Foi Eva. Eva foi a serpente. Sempre é o outro que é culpado, mas você não quem você é culpado. Já observou isso? Sempre você tem razão. O outro que é o culpado. Mas e você? O que você fez para que aquilo viesse a acontecer? Mas é muito mais fácil culpar o outro que assumir a culpa. É por isso que a família está sendo destruída. É um culpando o outro. Ninguém assume a sua parcela de culpa, ninguém assume a sua responsabilidade, ninguém tem a sua própria iniciativa, mas sempre é o Adão que é o culpado, sempre a Eva que é culpado, sempre a serpente que é o culpado. Não faça isso, não. Assuma a sua parcela de culpa. Assuma a sua dívida e tente fazer a coisa diferente. Não repita os erros de 2022. Não faça isso mais não. Recomece. Se houver erros, que sejam erros que você ainda não tenha cometido ainda. Você não sabia que aquilo ia acontecer, mas você já fez, olha, isso eu não vou fazer mais. Mas é muito fácil. Não, fulano é que é o culpado. Ele que fez, a ela que fez, ela é que é culpada. Mas é a sua culpa, qual que é a sua parcela? E por isso está havendo essa desunião familiar. Reflete aonde? Aqui na igreja. Entenda o seguinte, se a tua casa não vai bem, a igreja sofre com isso. Se lá na sua casa não for bem, reflete aqui na igreja. Resolva o problema lá, para que as coisas aqui fiquem bem. Cadê a alegria contagiante do crente? Cadê aquele sorriso espontâneo do crente? Cadê aquele fervor da oração do crente? Por que não acontece mais? Olha lá na sua casa o que está acontecendo lá. Tudo começa em nossa casa. Tudo começa lá. E se começa lá, não tem como ter aqui uma alegria espontânea, um avivamento, um poder de Deus aqui. Não tem como. O poder começa na nossa casa. E não precisa culpar ninguém, você é o principal culpado. É na primeira pessoa. É na primeira pessoa, eu. Você diga eu. Cada um diga eu. É na primeira pessoa, não é na segunda pessoa. Se nós queremos uma igreja forte, avivada, pentecostal, cheia do poder de Deus, começa na nossa casa. Mas lá está cheio de problemas.
E eu não quero resolver, porque eu não tenho disposição. Eu já desisti. O ressentimento gera ódio, o ódio gera rancor. Vira aquela coisa complicada. E a igreja está sofrendo com isso. E nesse caso, o Espírito de Deus tem dificuldade de trabalhar com a sua igreja. Esta obra em construção, quando levanta, ela desmorona. Levanta, ela desmorona. Por causa de quê? Que não há boa vontade nessas questões. Por isso, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos que este ano que começa agora é um ano de oportunidades. Abrace a sua oportunidade. Não deixe ela escapar da sua mão. Não deixe que isso aconteça. Não permita que os males de 2022 se repitam em sua vida. Não permite. Não permite. Tá? Não permita que isto aconteça. Mas assume a sua postura diante da sua casa, da sua família e na igreja, na sociedade. E Deus vai estar te abençoando de modo profundo e de modo glorioso. É interessante, irmãos, observar aqui dessas 3 perguntas que os discípulos fazem para o Senhor Jesus Cristo, perguntando para ele quando essas coisas iriam acontecer. Logo, nos anos 70, aconteceu, aquele tempo foi ao chão. Segundo Flávio Joséfo, historiador da época, ele diz que o sangue nas ruas de Jerusalém dava nas canelas das pessoas, de tanto sangue que foi derramado. Pergunta por que isso aconteceu. É delicado. Não foi por um acaso. Deus, ele tem paciência, irmãos, mas Deus tem limite. Tem limites. Nos anos 70, ali, aquele tempo foi ao chão. A igreja já havia começado a dispersar, ela se dispersa ainda mais. Os judeus se dispersam pelo mundo inteiro. Quais os sinais da vinda de Jesus Cristo? E você vai observar aqui que Jesus Cristo apresenta vários e vários sinais. E um dos sinais, ele vai falar aqui que ninguém vos engane. Depois ele vai dizer aqui, ouvireis de guerra, mas ainda não é o fim. Ele vai dizer também aqui, levantar-se a nação contra a nação, e muita coisa vai acontecer, mas são princípios de dores. Depois ele vai dizer aqui que muitos se escandalizarão, e o amor de muitos esfriará. Eu digo para os irmãos uma coisa que é bastante importante. Este amor aqui é o amor entre cristãos, é o amor entre fiéis, é o amor fraterno da igreja. É o ágape de Deus na igreja. E é importante observar como que isso está acontecendo. Como que isso está acontecendo. E como que isso vem crescendo cada vez mais. Em uma das passagens, Jesus diz uma coisa importante. Ele vai dizer, escapa-te por tua vida. Certa feita, Josué, depois de tanto pelejar com o povo, ele entendeu, eu vou morrer, esse povo não vai ter jeito. O que ele fez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué tomou aquela atitude? Porque percebeu que não ia adiantar. Por mais que ele se dedicasse àquele povo, o povo era um povo rebelde. Então ele tomou aquela iniciativa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, é necessário que você tenha essa atitude. Salve a sua casa. Não dá para salvar todo mundo, salve pelo menos a tua casa. É um grande negócio, ou não? É um grande negócio. Às vezes nós queremos ir levar todo mundo conosco, mas tem hora que não dá certo. Então abraça a sua família, leva a sua família com você. É o que Deus te deu. Você é pastor e pastora da sua casa. Aqui na igreja é o pastor da igreja. Na sua casa você é o pastor e pastora da sua casa. Salve a sua família. Não deixe ela se perder. Não entregue de bandeja para o adversário. Não entregue de bandeja sua família para o adversário. Salve a sua casa. Interessante observar a maneira como Noé trabalhou. Noé trabalhou ali, ele conseguiu sim
evitar que muita gente perdesse a salvação naquele tempo, e muitos se converteram ao que Noé pregou naquela ocasião, e partiram para o Senhor antes do dilúvio, mas na arca entrou Noé e a sua casa. Na arca entrou Noé e a sua mulher, e os seus filhos e as suas noras. Ele salvou a casa dele. Salve a sua casa. Salve a sua família. Não permita que o adversário venha destruir a sua casa. Você tem projeto de Deus na sua vida. E deixe Deus agir na sua casa. Deixe Deus agir na sua família. E Deus vai cuidar da sua casa como Deus quer cuidar. E Deus te dará a vitória que você espera nele. Naquilo que você está buscando, Deus vai te honrar. Porque quando o sumo pastor, ele entra na nossa vida, entra na nossa casa, ele cuida de nós, cuida daquilo que é nosso. Uma coisa mais importante que eu aprendi, é muito cedo ainda no ministério. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida de você e da sua casa. Então, se você não está podendo mais, você percebe que as suas forças não estão atingindo o que você quer, cuide das coisas do Senhor. Faça o que Deus quer que você faça, que Ele quer que você faça. Faça isto e Deus vai honrar a sua casa. Deus vai cuidar da sua casa. Por isso, irmãos, é importante entender aqui a forma como isso aqui está acontecendo. E aqui, outro ponto importante aqui, esses sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que os sinais para a igreja do Senhor. Sinais para a igreja. Esses são os sinais para a igreja. Ele mostra sinais para Israel, a nação de Israel. Esses sinais são para a nação de Israel. E sinais para os gentios, sinais para os gentios. É importante observar aqui a maneira como isso que está acontecendo. E agora, os sinais da vinda, ou seja, os sinais do fim dos tempos. É importante observar que neste período aqui, entre os sinais da vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo, coisas diferentes estão acontecendo. Primeiramente porque os sinais que indicam a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Este é um sinal muito importante. Depois, sinais da vinda de Jesus, sinais que vão mostrar a vinda do Senhor para reinar na terra junto com a sua igreja. Então, entre buscar a igreja e reinar na terra tem um espaço muito importante. Esse espaço envolve tribunal de Cristo, envolve bodas do Cordeiro, envolve julgamento das nações, batalha do Armagedon e, por fim, ali, o milênio. Por isso, irmãos, é muito importante que neste período, quando a igreja, então, ela sai. Então, aí sim, este é o evangelho do reino. Está lá no versículo 14. A igreja prega o evangelho da graça. Jesus pregava o evangelho do reino. Voltará a ser pregado depois que a igreja sair da terra. Depois que o mundo todo, importante observar isso daqui, que o mundo todo tomará este conhecimento, não agora, mas pós-igreja. Então, o que é importante nós entendermos que sinaliza a volta do Senhor Jesus Cristo? Qual é o sinal mais importante sobre isto? É a última pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Quando o último gentio se converter, virá o fim desta era, desta dispensação. Não se trata do mundo todo ser evangelizado. Quando esse último gentio se converter, essa porta da graça se fecha. Jesus busca a sua igreja. E nós não sabemos quando isso está por acontecer. É por isso que Jesus orientou para que nós pregássemos o evangelho constantemente. Olha que coisa interessante.
Quanto mais você prega o evangelho, que você fala que Jesus salva, que Jesus liberta, que ele cura, mais você agiliza a volta de Jesus Cristo. Quanto menos nós pregamos o evangelho, mais retardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Pode ser que você fale com uma pessoa hoje ainda, ela se converta, e quem sabe essa pessoa seja a última pessoa que vão fazer parte desta aliança do Senhor Jesus Cristo. Ele busca a sua igreja. Depende disso. Eu creio que você sabe sobre isso. Claro que você sabe sobre isso. Mas para que o fim aconteça, é quando o mundo todo tomar este conhecimento. E este conhecimento não será levado pela igreja. Não será levado pela igreja. Será pelo Israel remanescente. O Israel que se converter depois que a igreja subir, esse Israel prega este evangelho do reino. E o mundo todo tomará conhecimento. Depois deste período, verá o fim de todas as coisas. E nós estamos caminhando, irmãos, para este momento. Caminhando para o fim desta mensagem. O que acontece? Falei com vocês ontem. Nós estamos hoje vivendo situações importantes em que o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. Irmãos, coloquem isso na cabeça, não descuida disso não. E isto é muito importante. Deste conhecimento depende a sua salvação. O crente desapercebido, ele corre um risco de não subir num arrebatamento da igreja. Mas, em se tratando de arrebatamento, como uma coisa que vai acontecer, também ele corre o risco de perder a sua salvação em vida. Então, o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. Está sendo preparado. Olha na economia. Olha na economia, o poder pelo poder, que é a questão da nova ordem mundial. Olha na questão das religiões, o que está acontecendo com as religiões. Olha a fragmentação da religião cristã. Olha a ascensão do islamismo na terra. Vocês estão me entendendo? Olha como é que está a nossa economia. O mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. E é muito importante nós entendermos como isso vai estar acontecendo. Então, é importante que a igreja tome esta posição. A posição de poder glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. De cumprir o ide do Senhor Jesus Cristo a hoje, agora. Não deixar para depois. Tá? Por isso é muito importante nós entendermos quais os sinais. E a Bíblia nos orienta que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que é que ele tem dito para você? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós termos este cuidado. Perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, quando que isto vai acontecer? Estamos chegando a um momento importante, um momento decisivo. Um momento muito decisivo. Nós não sabemos o que nos espera em 2023. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos. Teremos momentos muito delicados em 2023. Os dias não são bons para a igreja. Estejam certos disso. Chega esse momento que o crente precisa valorizar a sua fé. Provar que ele é salvo em Cristo. Provar que ele faz parte da família cristã e que ele está caminhando para a pátria celestial. E isto tem um preço. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo ajude essa igreja a caminhar pela fé. Que Deus em Cristo nos ajude a falar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza no Espírito Santo e leva o homem e a mulher crente para o céu. Que Deus nos ajude nessa grande batalha. E que Deus abençoe o nosso país, o Brasil. Tem uma coisa que a igreja precisa fazer e deve continuar fazendo, é orar pelo Brasil. Orar pela nossa nação. E precisa. A partir de hoje, eu digo para vocês com toda clareza,
está tudo muito incerto. Só Deus sabe todas as coisas, mas está tudo muito incerto. Então é preciso tomar cuidado e vigiar. Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. E que Deus nos dê saúde e disposição para servi-lo em 2023. Amém? Que Deus possa abençoá-los e que nós possamos, irmãos, estar atentos aos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão bastante evidentes, bastante evidentes. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que os sinais estão apontando na direção. Não é isso? Estão apontando. Então, que Deus abençoe os amados irmãos e que essa igreja continue crescendo para a glória e honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?